Boa noite, galera tricolor. Aqui é Ney Mendel, do canal Fluminense. E hoje a gente vai falar de algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia do Fluminense. Entre elas, a vinda do Keno. Pessoal, Keno, jogador de 34 anos que o Fluminense comprou do Atlético Mineiro. Já está comprando, quer dizer, né? Já está tudo certo entre Fluminense, Atlético Mineiro e jogador. E a única coisa que está dificultando a vinda do Keno de imediato são pendências financeiras que o Atlético Mineiro tem com o jogador. O jogador está em Minas, discutindo com a direção do clube, para tentar chegar a um acordo por essa pendência, né? Parcelar, enfim. Isso está atrasando a apresentação do jogador ao Fluminense. O jogador é esperado no Rio para assinar o contrato, fazer exames médicos e assinar o contrato com o Fluminense. O Fluminense ofereceu 1 milhão de euros, cerca de 5,6 milhões de reais, pelo passe do Keno. Tá? Então o Fluminense adquirindo definitivamente o passe do Keno. Tá? É um bom jogador, tem técnica, tem habilidade, é rápido, mas é um jogador que se machuca muito. Espero que com o departamento médico do Fluminense, com o Filé também, que é um baita fisioterapeuta, ele tenha mais sucesso. Né? Lima, meio-campo do Ceará, ele desembarcou no Rio de Janeiro hoje e amanhã fará exames médicos e assinará o contrato com o Fluminense. O Fluminense dará uma compensação financeira para o Ceará. O Lima vem, parece que por empréstimo. O Fluminense acerta a contratação do goleiro Vitor Eudes. Esse goleiro é do Marítimo de Portugal, ele tem 24 anos, ex-Cruzeiro, ele começou no Cruzeiro, é um goleiro que chega para a reserva do Fábio. É um goleiro, gente, que não jogou praticamente no futebol profissional. Ele veio do Sub-20 do Cruzeiro, foi vendido para o Marítimo de Portugal, lá ele atuou no Sub-23 e jogou uma partida pelo time B do Marítimo. Então é um jogador verde que ainda não tem experiência. Foi aquilo que eu falei ontem. Ontem eu acabei me estressando um pouco, porque a gente que trabalha com futebol, né? Eu, por exemplo, entendo um pouco de futebol, sempre entendi, e eu vejo que o Marcos Felipe é um jogador de um raro talento, é um dos melhores goleiros que a gente tem no futebol brasileiro, tem as suas deficiências, mas entre trocar o Marcos Felipe por esse Vitor Eudes, que nunca atuou no time profissional, eu acho que é uma baita irresponsabilidade e tomara que o Fluminense não pague por isso amanhã ou depois. Porque se acontecer alguma coisa com o Fábio e esse cara foi escalado, esse rapaz foi escalado numa Libertadores, onde a torcida fica em cima, a torcida cobra, o jogador às vezes sente. Ainda mais a função de goleiro no Fluminense, o cara tem que saber sair jogando, qualquer falha pode ser fatal. E depois que o cara falhar, não adianta a torcida, fora Mário, que Mário é isso, que Mário é aquilo, eu já estou antecedendo o problema, já estou falando antes que as coisas aconteçam. Né? Então ontem eu falei o que estava errado no Fluminense, que eu achava na minha ótica que estava errado. Claro que a opinião é minha, eu não estou pedindo para todo mundo rezar da minha cartilha, tá? Eu tenho uma opinião, vocês outra, e tem outras pessoas que têm outra, enfim. A minha opinião é que o Fluminense fez uma baita besteira, tá? Não importa se o Marcos Felipe ia sair de graça, ia sair de graça se o Fluminense deixasse. Se chegasse uma pessoa e conversasse com o Marcos Felipe, com o procurador, explicasse que o contrato do Fábio só vai até o ano que vem e a partir dali o Marcos Felipe ia assumir o gol do Fluminense, eu duvido que ele sairia. Ele ia ficar. Eu garanto a vocês que ele ia ficar. Agora, eu não sei quais são os planos do Fluminense. Se o Fluminense quer ficar com o Fábio até 50 anos, aí eu já não sei. Eu acho também uma baita burrice. O Fábio já tem 41 anos. A gente vai ficar com o Fábio até quantos anos? 42, 43, 44? Acho que é demais, né, não, gente? Eu acho que é demais. O goleiro tem que ter elasticidade. E isso aí a gente perde com o passar dos anos. Né? Mas fica aí o meu lembrete. Se amanhã ou depois acontecer, vocês lembrem que eu falei por antecedência. Que já teve gente que falou aqui que nunca viu tanta mentira. Né? Que eu falei besteira, que eu falei mentira, enfim. Eu estou falando uma coisa que eu estou vendo. Né? E eu, com 56 anos, eu estou vendo que vai dar ruim. Estou vendo que vai dar ruim. O Fábio só de profissional, de titular, com a experiência, e 2 garotos na reserva.
Já estou vendo que vai dar ruim, mas tomara que não dê, tomara que eu esteja errado, tá? Outra coisa que eu acho que está errado, que eu comentei ontem, não nada contra o Guga. O Guga é um bom jogador. Não vou dizer que ele é um cracaço, ele é um bom jogador. Se ele fosse craque, ele não ia ser reserva do Mariano, com quase 40 anos no Atlético. Então ele é um bom jogador, tá? Para compor elenco. Agora, contratar o Guga e desistir de um lateral esquerdo, que a gente estava precisando já desde o ano passado, gente. Desde 2019 que a gente precisa de um lateral esquerdo, porque em 2019 a gente botou o Caio Henrique lá, né? Deu certo, como poderia não ter dado. E depois do Caio Henrique vendido, a gente não acertou mais com ninguém. Só veio o Baranga para lateral esquerdo. Então, desde 2019 que a gente precisa de um lateral esquerdo. E o Fluminense é uma equipe que sempre teve história na lateral esquerda. Branco, Rubens Galax, Branco, Eduardo, enfim, o Fluminense tem uma história na lateral esquerda. Então é triste a gente ver hoje o Fluminense disputando os campeonatos com jogadores capengas na lateral. Jogadores que não são da posição, quebrando o galho ali, quando a gente tinha vários jogadores dando sopa e a gente não contratou, né? Aí vão me dizer, não contratou porque estava na eleição. Estava na eleição, mas o Mário não soube deixar tudo apalavrado com o Fernando Diniz, com o Ganso, com outros jogadores para renovar, com o Cano. O Cano ele até renovou antes da eleição. Então por que ele não poderia ter fechado com algum jogador só deixando assinar depois da eleição, né? Mas não. Esperou acabar a eleição e ainda passaram-se dias para ele aí ir no mercado procurar. Então eu acho isso aí um baita amadorismo, né, gente? Isso aí não é dirigente de clube grande. Isso é dirigente de clube pequeno. Para mim isso é amadorismo. Então foi o segundo erro, tá? O terceiro erro, a gente pode citar, até agora o John Arias não renovou o seu contrato. Está esperando o quê? O contrato dele ainda está em vigor. Mas está esperando o quê? Ele está a fim de sair, é isso? Que mistério que está cercando o John Arias, que a gente não está entendendo. Por que ele renovou com o Ganso, com o André, renovou com o Cano, e até agora a novela John Arias continua? Ele está a fim de sair do Fluminense? É isso? Se tiver a fim de sair, eu acho que o presidente tem que vir a público e falar, olha, a gente quer renovar e o jogador não quer renovar. Entendeu? A gente vai a público e fala, porque aí a culpa não é dele, a culpa é do jogador. Se o jogador tiver com ambição de Europa, tiver com olho gordo na Europa, que quiser sair, o presidente também não tem como segurar, né? Se o camarada crescer o olho, o máximo que ele pode fazer, não. Você vai cumprir o contrato até acabar. Depois você sai. Se alguém quiser te levar, vai pagar a multa rescisória. Isso aí ele pode fazer. Agora, se o jogador quiser sair, não quiser renovar, ele não tem o que fazer, né? Aí a gente não pode culpar o presidente. O Fluminense acertou a contratação do goleiro Vitor Eudes, né, do Marítimo, eu já falei. O Fluminense sonda Christian, volante do Atlético Paranaense. E Camilo Cândido, do Nacional do Uruguai. Vamos falar primeiro do Christian. Para que o Fluminense está sondando o Christian, do Atlético Paranaense, se ele é um volante e o Fluminense está cheio de volantes no plantel? O Fluminense tem Felipe Melo, o Fluminense tem André, o Fluminense tem Alexander, o Fluminense tem Wallace, o Fluminense tem Martinelli. Enfim, o Fluminense tem uma baita coleção de cabeça de área. Tem Edinho da base e outros mais. E tem o Calegari ainda, que com a contratação do Google, o Calegari vem para volante. Então, para que outro volante? Para quê? Não entendo, não entendi, né? Agora, o Camilo Cândido, sim. A gente precisa de um lateral esquerdo. E seria um bom jogador. É um jogador de seleção uruguaia, é um jogador do Nacional do Uruguai, é um jogador que muitos clubes querem. Então, o Fluminense investir nesse jogador, perfeitamente eu dou o apoio. Tá? Tá investindo bem. Tá? Então, gente, eu acho isso. É isso que eu penso. Eu acho que o Fluminense tem que analisar direitinho as coisas, tem que ir no mercado para contratar. Claro que a gente não pode fazer leilão. Se o jogador começar com leilão, a gente tem que sair fora e buscar outro. Mas a gente tem que ter 2, 3 jogadores ao mesmo tempo. Tá tentando finalizar com 2, 3 jogadores ao mesmo tempo. Porque não adianta, a gente fica perdendo tempo naquele jogador, perde 2, 3 meses,
o cara diz não e a gente fica a ver navios. Né? Então a gente tem que falar com um e falar com o outro ao mesmo tempo. Né? Porque o que não dá é para o Fluminense ficar deixando passar as oportunidades e não contratar ninguém. A outra coisa que eu falei foi sobre o Keno. Eu peço desculpas, o Keno eu não tenho muito o que falar. É um jogador que tem qualidade, tem técnica. Se ele estiver bem fisicamente, ele vai render. Mas se ele estiver lesionado, toda hora se lesionar, vai ser uma temeridade, porque a gente vai pagar um alto salário pelo Keno e ele pode ser que ele fique no chinelinho aí o ano inteiro. Então, é um caso a se pensar, né, galera? É um caso a se pensar. Eu torço para que ele dê certo, que ele não se machuque, que ele jogue o ano todo, enfim. Mas é uma temeridade. Pelo histórico do Keno. Tá? É um jogador que a gente não pode contar o ano inteiro. Então, para ter o Keno, a gente tem que ter o Keno e mais um. Porque se o Keno der ruim, a gente tem outra opção. E o Fluminense não tem outra opção. A gente só tem o Keno. Matheus Martins, que a gente não tem mais. Então, quem que a gente vai botar para jogar aberto se por acaso der ruim no Keno? Hein? O Gabriel Martins, que era um jogador da base, que joga na linha de fundo também, o Fluminense emprestou para o Bangu. Né? Em vez do Fluminense ter o garoto e botar o garoto para jogar o Carioca, para a gente ver como é que o garoto sai, o Fluminense negociou. O Gabriel Martins, que também tem esse potencial de linha de fundo, foi muito bem no Grêmio na Série B, o Fluminense mandou para o Bahia. Porque o jogador perdeu 3 gols, tá? Aí eu faço a pergunta, quantos gols perdeu o Caio... Até esqueci o nome do cara. O Caio Paulista. Quantos gols perdeu o Caio Paulista no Fluminense? Mais de 30, né? Cara a cara, né? E a torcida não crucifica ele do jeito que crucificou o Biel. O Biel é garoto, gente. Já viram o corpo do Biel? Ele não tem força no chute. Isso aí é uma coisa que você tem que ir ganhando aos poucos. O Zico, quando começou no Flamengo, não tinha corpo, ele era franzino. O Flamengo fez um trabalho de muscular nele e o Zico virou o craque que é, né? Mas ele antes era franzino. O Gabriel Teixeira, a mesma coisa, é um garoto franzino. É a estrutura dele que é daquele jeito. Para ele melhorar, tinha que fazer um reforço muscular e fazer o garoto treinar a finalização. É um garoto, tem 20 anos, tinha muito para oferecer ao Fluminense. O que a gente fez? Demos de bandeja para o Bahia, para o Grupo City. Então são coisas que estão acontecendo que eu não estou gostando. Que eu acho que está tudo errado. Se eu tivesse no Fluminense, eu não faria isso. Eu não faria isso. Eu prefiro insistir no Biel do que insistir no Caio Paulista. Entendeu? Eu prefiro insistir com um garoto da base, centroavante, do que insistir no William Bigode. Eu prefiro dar força para um Wallace, para um Alexander da base, do que insistir no Felipe Melo. Entendeu? Então são coisas que eu vejo que estão acontecendo no Fluminense e que eu não estou vendo ninguém falar nada, ninguém fazer nada. Eu estou vendo todo mundo batendo palma aí, que nem aquelas focas, todo mundo batendo palminha, entendeu? Cantando musiquinha. Vou ficar maluco. Não, o Fluminense vai contratar, eu vou ficar maluco da cabeça. Porra, contratar quem, gente? Vocês estão vendo quem o Fluminense está contratando? Vocês estão achando que a gente vai... Porra, a gente já tem um elenco limitado. E a gente ainda se desfaz de algumas peças que poderiam dar frutos. Entendeu? Como o Gabriel Teixeira, como o Marcos Felipe. Porra, o Flamengo tem um puto elenco e ainda está contratando. A gente está se desfazendo dos poucos reservas que a gente tinha de opção de qualidade. Que era o Biel, que era o Marcos Felipe, que era o David Duarte, que jogou muito bem no Goiás. Muitas equipes queriam o David Duarte. A gente não deu quase chances pro cara e a gente execrou o cara, do nada. Que o cara não presta, o cara quase não entrou. Quando entrava no fogo. O jogador, para pegar ritmo, pegar conjunto com a equipe, ele tem que ter uma sequência. Entendeu? E a gente não deu essa sequência pro cara. Agora pegamos o cara e demos pro Bahia de mão beijada e pegamos um zagueiro que a gente não sabe nem quem é. É isso que eu achei errado, só isso. Eu acho que se vocês analisarem, quem conhece de futebol, que não é todo mundo que conhece, tem gente que é assim, ó.
Tem gente que você fala uma coisa e o cara, porra, vai ali bater contigo até... E eu não gosto muito de me estressar, então eu tento levar na educação, entendeu? Tento levar na educação, respondo a pessoa numa boa. Mas, porra, o cara que entende minimamente de futebol vai ver que o Fluminense fez errado, né? Essas 3 opções aí foram erradas. Marcos Felipe, David Duarte e Gabriel Teixeira. Se livrar desses 3 jogadores, para mim, foi errado. Foi tão errado que se os caras não valessem nada, se os caras fossem merda, o Bahia não ia querer pegar. O Grupo City não ia querer pegar. Eu tenho certeza disso. Tá? Agora vocês vão ver o campeonato que eles vão fazer lá e depois vocês me digam se foi certo ou se foi errado. Tá bom? O Biel já arrebentou no Grêmio. O Grêmio queria comprar o garoto. Agora vocês vão ver se o Marcos Felipe vai voltar para o Fluminense. Tem gente que falou assim, mas eles vão pegar vitrine lá. Vitrine para quem? Eles não vão voltar mais não, minha gente. O Fluminense emprestou com opção de compra. Vocês acham que os caras não vão comprar os garotos? Pode ter certeza que os 3 vão ser comprados. E o Bahia vai vender depois para a Europa. Pode ter certeza. Os caras vão fazer um puta campeonato. Não vão voltar para o Fluminense, que o Bahia vai comprar os 3 jogadores. E acabou. O Biel já foi comprado já. Agora o Marcos Felipe e o David Duarte, vocês podem ter certeza que não vão voltar mais. Não vão voltar mais. Então, para mim, foi um negócio totalmente errado. Tá? Começou mal, começou errado as negociações e tomara que dê certo. Vamos rezar para dar certo, galera. Vamos rezar, tá bom? Peço a quem ainda não é inscrito que se inscreva no canal, que ative as notificações, que deixe um like, que é muito importante para o canal, e que amanhã vai ter um novo vídeo, eu vou gravar para vocês com as novidades do dia de amanhã, tá bom? Como eu falei, eu não estou aqui para ficar engolindo sapo não, galera. Quando eu acho que está errado, eu falo mesmo. Entendeu? Eu não sou nem contra o Mário, nem a favor do Mário. É como eu falei, quando ele acerta, eu estou aqui para aplaudir. Quando ele erra, eu estou aqui para falar. E ele errou feio nessas 3 negociações. Tá? Como está errando feio na contratação do 3º lateral direito, que a gente já tinha Samuel Xavier e Calegari. Ele está contratando o 3º lateral direito e o lateral esquerdo não tem um. A gente tem Alexander, que não é lateral esquerdo, e a gente tem Cristiano, que não se deu bem no Fluminense. Então, só isso que eu tinha para falar, gente, mais nada. Então vocês analisem e vejam se eu estou certo ou se eu estou errado. Tá bom? Um abraço a todos, saudações tricolores e até amanhã.